Uma tragédia chocou a pequena cidade de Nova Fátima, no Paraná. Uma criança de apenas 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais. Sem qualquer histórico de violência, esse comportamento levantou uma questão alarmante. O que pode levar uma criança a cometer um ato tão brutal? Hoje, vamos entender o que está por trás desse caso com a ajuda de uma especialista. Antes de começarmos, já clica no joinha e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as notícias e análises importantes. Agora, vamos direto ao assunto. O caso de Nova Fátima, Paraná, trouxe uma brutalidade inesperada. Uma criança de apenas 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança. E o que torna esse incidente ainda mais perturbador é o fato de que a criança não tinha qualquer histórico de violência ou comportamentos agressivos conhecidos. A comunidade local está em choque, buscando respostas para entender o que pode ter motivado essa ação. Quando nos deparamos com um ato tão violento vindo de uma criança, surge a questão: o que poderia levar alguém tão jovem a cometer algo tão extremo? O comportamento infantil, geralmente, reflete muito do ambiente em que a criança está inserida, mas também pode apontar para problemas mais profundos, como distúrbios de personalidade ou conduta. É importante considerar que o cérebro de uma criança ainda está em desenvolvimento, o que significa que as emoções e reações podem, em alguns casos, ser intensas e descontroladas. No entanto, o fato de não haver indícios anteriores de violência e a frieza demonstrada no ato levanta sérias preocupações sobre o que estaria acontecendo no mundo interno dessa criança. A falta de empatia e a natureza cruel do ato também são aspectos importantes a serem analisados. Crianças que demonstram insensibilidade em relação ao sofrimento de outros seres vivos, sejam pessoas ou animais, podem estar apresentando sinais de transtornos psicológicos graves que precisam ser investigados. Mesmo em uma comunidade pequena como Nova Fátima, onde todos se conhecem e o acesso a serviços de saúde mental pode ser limitado. Casos como esse mostram a necessidade de um olhar atento para comportamentos que, muitas vezes, passam despercebidos. Essa tragédia não afeta apenas a família da criança, mas também toda a comunidade, que agora busca entender como isso pôde acontecer em um lugar onde todos acreditavam que a violência desse tipo nunca chegaria. Para entender melhor esse comportamento, conversei com a psicóloga Lilian da Silva, especialista em psiquiatria infanto-juvenil. Ela explica que, apesar de o caso envolver uma criança sem histórico de agressividade, é essencial observar alguns sinais que podem indicar um distúrbio mais profundo. O caso dessa criança se destaca por sua apatia e ausência de empatia, características que não são comuns em comportamentos típicos de crianças, mas que podem ser indicativas de transtornos como o transtorno de conduta ou até mesmo de personalidade. Crianças que demonstram uma frieza diante de atos violentos ou que parecem sentir prazer em ações que prejudicam outros seres vivos, estão manifestando comportamentos que não podem ser ignorados. Segundo Lilian, é preciso observar sinais como irritabilidade constante, tendência a quebrar objetos ou ferir a si mesmas e, principalmente, a falta de empatia. Estes são sinais claros de que algo mais profundo está em jogo e que exige intervenção profissional. Ela aponta que, no desenvolvimento normal, as crianças aprendem gradualmente a controlar suas emoções e a regular comportamentos agressivos. Entretanto, quando há uma dificuldade severa em reconhecer o impacto de suas ações, isso pode indicar a presença de um transtorno psicológico. No caso dessa criança, o ato de matar animais com tamanha brutalidade e sem remorso sugere que ela pode não ter consciência plena das consequências de suas ações, o que torna o acompanhamento psicológico e psiquiátrico indispensável. Além disso, há a questão do prazer ou da apatia diante da agressão. Quando uma criança não consegue mensurar o sofrimento alheio ou até mesmo sente satisfação ao infligir dor, a situação exige uma atenção redobrada. Isso pode indicar um transtorno psicológico mais severo, onde a criança não apenas está desconectada de suas emoções, mas também do impacto de seus atos no mundo ao redor. Cada caso, claro, tem suas particularidades, e é por isso que o acompanhamento psicológico especializado é crucial. Muitas vezes, comportamentos violentos podem ser confundidos com rebeldia ou problemas de disciplina, mas é necessário ir além e entender as motivações por trás dessas ações. Lilian ressalta que o quanto antes o diagnóstico for feito, maior a chance de intervenção eficaz, prevenindo que a criança repita esses comportamentos. O tratamento envolve não apenas a criança, mas também sua família, que precisa estar preparada para lidar com os desafios desse tipo de transtorno. Casos como o de Nova Fátima evidenciam a necessidade de uma atenção maior da sociedade para os sinais de transtornos mentais em crianças.
Embora a violência infantil extrema não seja comum, transtornos de personalidade e conduta podem se manifestar em idades precoces, muitas vezes sem que os responsáveis e pessoas próximas percebam o que está acontecendo. A comunidade, principalmente a família, tem um papel fundamental na prevenção de atos violentos. Observar mudanças de comportamento, sinais de agressividade desmedida ou falta de empatia pode ser o primeiro passo para intervir a tempo. A educação emocional nas escolas e nas famílias precisa ser fortalecida para que as crianças aprendam a reconhecer e a lidar com suas emoções de forma saudável. Crianças que crescem sem um entendimento claro das consequências de seus atos tendem a ter mais dificuldade em desenvolver empatia e autocontrole. O acompanhamento psicológico regular pode ser essencial, especialmente em situações onde já existem sinais de distúrbios. Outro ponto importante é o acesso a serviços especializados. Muitas cidades, especialmente em regiões menores, carecem de recursos de saúde mental acessíveis para atender crianças com essas necessidades. Os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPS, desempenham um papel crucial nesse sentido, mas nem sempre são procurados pelas famílias por falta de conhecimento ou até estigma em relação à saúde mental. É fundamental que os responsáveis busquem ajuda quando notarem comportamentos preocupantes. Quanto mais cedo a intervenção, maiores as chances de impedir que situações como essa de Nova Fátima se repitam. Além disso, o papel da família vai além de apenas identificar esses sinais. O envolvimento ativo durante o tratamento é indispensável. As crianças não podem ser tratadas de forma isolada. A dinâmica familiar e o ambiente em que vivem influenciam diretamente seu desenvolvimento emocional. Famílias que se envolvem, que participam das sessões de terapia e que criam um ambiente de apoio emocional são essenciais para o sucesso do tratamento. A sociedade como um todo também precisa estar alerta e disposta a apoiar iniciativas de prevenção e tratamento de transtornos mentais em crianças. Acreditar que apenas adultos manifestam problemas graves de comportamento é um erro perigoso. É preciso desenvolver uma cultura de conscientização e apoio, onde o bem-estar emocional de todos, especialmente dos mais jovens, seja uma prioridade. O caso de Nova Fátima nos obriga a refletir sobre a gravidade dos transtornos mentais na infância e a necessidade urgente de prevenção. O comportamento dessa criança, que resultou na morte de 23 animais, não pode ser visto como um evento isolado ou inexplicável. Há sempre sinais, por mais sutis que possam ser, que indicam que algo está errado. Ignorar ou minimizar esses sinais pode levar a consequências trágicas, como as que presenciamos. A sociedade precisa entender que o bem-estar mental das crianças deve ser tratado com a mesma seriedade que qualquer outro aspecto de sua saúde. Quanto mais cedo intervenções forem realizadas, maiores são as chances de ajudar a criança a desenvolver empatia, autocontrole e habilidades sociais saudáveis. Mesmo em situações onde o comportamento violento é uma surpresa, como nesse caso, a conscientização e o acesso ao tratamento adequado podem fazer toda a diferença. É essencial que famílias, educadores e profissionais da saúde estejam preparados para identificar sinais de transtornos e saibam quando buscar ajuda. O apoio da comunidade também é vital. O estigma em torno de questões de saúde mental precisa ser combatido para que mais crianças possam receber o tratamento e o cuidado que necessitam. Não é só a criança que precisa ser cuidada, mas também as famílias que enfrentam essas situações difíceis, garantindo que não se sintam isoladas e desamparadas. Esse caso serve como um alerta sobre a importância da vigilância constante e da ação precoce quando se trata da saúde mental infantil. Se o acompanhamento adequado não for oferecido, atos como esses podem continuar a ocorrer, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas toda uma comunidade. Não deixe de escrever sua opinião sobre o caso nos comentários deste vídeo. Até a próxima!